tem algo que ninguém te contou. Grande parte da sua dor não nasceu porque você é fraco, e sim porque você tentou amar demais, cedo demais, e foi rejeitado. A rejeição que você sentiu lá atrás, quando ainda nem sabia o que significava amar, moldou tudo. Moldou sua autoestima, sua forma de se enxergar, de se relacionar. Você aprendeu a se odiar tentando ser aceito, tentando ser amado, tentando ser suficiente para pessoas que mal conseguiam lidar com as próprias feridas. E nesse esforço, você foi se perdendo. Foi diminuindo o próprio brilho, foi engolindo palavras, fingindo estar bem, foi aprendendo a sorrir enquanto quebrava por dentro. Tudo para não ser deixado. Tudo para ser escolhido, pelo menos uma vez na vida. Mas sabe o que dói mais? Quando você descobre que mesmo se doando inteiro, ainda assim não é o bastante para quem nunca soube receber. E é aí que nasce o auto-ódio. Não daquele tipo que você percebe, mas aquele silencioso, sorrateiro, que te faz se culpar por tudo, que te faz se comparar com os outros, que te faz acreditar que o problema é você, que se você fosse mais bonito, mais interessante, mais forte, então talvez, só talvez, alguém ficasse. É um veneno lento, e ele vai se infiltrando na sua identidade até o ponto em que você nem sabe mais o que é gostar de si mesmo. Você se torna o seu maior inimigo. Sabota os próprios relacionamentos, sabota oportunidades. E o pior, começa a atrair exatamente o que acredita que merece. E se você acredita que merece pouco, vai aceitar migalhas. Vai achar que abuso é cuidado. Vai confundir apego com amor. Vai achar que sofrer é parte natural de estar com alguém. Mas a verdade é que você não foi feito para sofrer. Você foi ensinado a sofrer. E isso precisa acabar. Agora. Porque continuar se odiando por não ter sido amado da forma certa é a forma mais cruel de continuar preso a quem te feriu. Viktor Frankl dizia que o homem é capaz de sobreviver a qualquer coisa desde que encontre um sentido. Talvez você não tenha encontrado o sentido ainda, mas ele começa quando você entende que não precisa mais continuar tentando provar o seu valor. Você não precisa mais gritar para ser visto. Você não precisa mais implorar para ser amado. Você só precisa se libertar da ideia de que não é digno. E essa ideia não é sua. Ela foi colocada em você, por pessoas que não sabiam amar, por um sistema que te ensinou a se medir com base em likes, aparência e validação externa. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. E talvez o seu porquê esteja aqui, resgatar a si mesmo. Voltar a gostar de quem você é quando ninguém está olhando. Voltar a acreditar que existe beleza em ser inteiro. Porque o mundo não precisa de versões editadas de você. Precisa de você. Do jeito que você é quando se sente livre. E a liberdade não começa quando alguém te escolhe. Começa quando você para de se abandonar. Quando você se olha no espelho e, em vez de crítica, oferece acolhimento. Quando pela primeira vez, em vez de se punir, você se perdoa. Pelas vezes que se calou, pelas vezes que se escondeu, pelas vezes que mendigou amor onde só havia vazio. Isso não é fraqueza. Isso é humanidade. E reconhecer isso é o primeiro passo para curar. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E talvez você esteja resistindo a enxergar que lá no fundo ainda há uma parte sua que acredita no amor. Não o amor romântico idealizado, mas o amor que começa por dentro. O amor que cuida, que respeita, que não força, que não exige perfeição. Um amor que olha para suas cicatrizes e diz: tá tudo bem, você sobreviveu. Você fez o melhor que podia com o que tinha. E isso já é muito. Então, se hoje você sente que não é suficiente, deixa eu te dizer, você não é o problema. Você é o sobrevivente. E todo sobrevivente tem o direito de reconstruir. Você não precisa mais viver tentando provar que merece estar aqui. Você já merece. A vida não exige currículo emocional. Ela só pede presença. E você já passou tempo demais fora de si. Hora de voltar. Voltar pro corpo, voltar pra alma, voltar pra casa que sempre foi você. Porque no fim das contas, o que mais machuca não é o que os outros fazem com a gente. É o que a gente continua fazendo consigo mesmo
por causa disso. E hoje pode ser o dia em que você escolhe diferente. Escolhe não se punir mais. Escolhe não se esconder mais. Escolhe se olhar com compaixão. É estranho no começo, dói. Parece que não é justo. Mas com o tempo você percebe que nunca foi justo continuar se machucando por algo que já passou. Você aprendeu a se odiar tentando ser amado. Mas agora você pode reaprender. Pode se reaproximar de si mesmo. Pode resgatar a dignidade que nunca perdeu, só esqueceu. Pode construir um novo tipo de relação, uma em que você se protege, se valoriza, se honra. E a partir disso, começa a atrair quem faz o mesmo. Não porque você é perfeito, mas porque você parou de aceitar menos. E isso muda tudo. Porque o mundo trata você como você se trata. E quando você para de se odiar, o mundo para de parecer tão hostil. Ele não fica mais fácil, mas você fica mais inteiro. E isso faz toda a diferença. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você estava precisando ouvir isso há muito tempo. Então fica aqui com a gente. Se inscreve no canal. Aqui ninguém vai te ensinar a ser alguém que você não é, mas a lembrar de quem você nunca deixou de ser. E se fez sentido pra você, comenta aqui embaixo. Eu tô voltando pra mim. Porque é exatamente disso que esse vídeo fala. De voltar. Pra dentro, pra verdade, pra casa, pra você. E se você sentiu algo ouvindo isso, se de alguma forma essa mensagem fez sentido, talvez seja a hora de fazer parte de um espaço que te lembre do seu valor todos os dias. Se inscreve no canal. Aqui você nunca vai ser só mais um. E se você sentiu algo ouvindo isso, comenta aqui embaixo. Eu tô voltando pra mim. Porque esse é o primeiro passo. E você já deu ele agora.